Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16, assim diz-nos a santa palavra de Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Outra versão no lugar de operai, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Palavra de Deus. Tomem assento. Nós vamos prosseguir falando sobre a igreja que faz a diferença. Nós somos chamados para ser a igreja que faz a diferença. E aqui está bem claro e notório, aqui é notório, porque ele está dizendo no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, no meio dela, vocês brilham, vocês resplandecem. Resplandece o quê? A luz de Cristo, a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo. Por isso que o Espírito Santo, em 4,19 de Gálatas, quer formar Cristo em nós. Porque, escute isso, a maioria das pessoas que moram na terra verão Cristo a partir de nós. Por isso a responsabilidade é muito grande. Aí vem aquela pergunta em que incomoda: estão vendo Cristo a partir de nós ou estão vendo outra coisa? Quem é que a sua família está vendo em você? Um Cristo fraco ou um Cristo que liberta? Um Cristo que não tem poder de mudar a sua linguagem, sempre sai um xingamento, sempre sai uma palavra absurda, ou um Cristo que ele é tão maravilhoso que ele muda até a nossa linguagem e traz uma linguagem sã para os nossos lábios? Qual é o Cristo que estão vendo em você? Um fraco ou um Cristo realmente que tem poder para libertar? Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é o Cristo que estão vendo em nós? Se nós olharmos do ponto de vista do que está acontecendo no Brasil, aí é perigoso, hein, irmãos? Porque tem gente preso, que era membro da igreja evangélica séria, fulano de tal. Tem gente que fala em língua estranha e estava lá orando, agradecendo a propina que recebeu. Tem gente lá no Congresso que negocia um punhado de coisa para o seu benefício próprio e se dizem cristãos. Outro dia uma pessoa disse a mim, foi essa a expressão: mas me deu uma vontade de dar um murro na cara daquele. Falou, pastor. Falei, rapaz, você não pode falar isso não. Ele disse, não, mas que Deus me perdoe. O cara chegou para mim e disse, olha, se você mudar de ideia, nós vamos te dar tanto. Ou seja, quiseram comprar o caráter do outro. Não leva por esse caminho, é só porque a gente quer te comprar, né? Não sou Balaão.
Balaão, por causa da proposta, voltou para falar com Deus, mas eu já ouvi Deus falar que a gente não vende o que é honesto. Então, os bastidores por aí, inclusive principalmente lá em Brasília, é meio esquisito. É meio esquisito. Vai conversar com quem está por lá para você ver. O fulano de tal. Lá tem um camarada lá que a fama dele é prostíbulo e cachaça. Famoso. Não é o que você está pensando, não. Ele é mais no anonimato. A gente não fala nome, mas também fica dando lugar para o outro pensar que é outro, né? Mas vocês entenderam o que eu falei. Aí, que igreja é essa? Que Deus é esse que eu vou querer? O mundo vai querer um Deus que muda você primeiro. Um Deus que muda a mim primeiro. O mundo não vai querer um Deus que não te mudou. O mundo não vai querer um Deus que você só diz que tem, mas não fez nada de novo na sua vida. O mundo vai querer um Deus que fez você nascer de novo. Mas a minha vida, se o senhor conhecesse a minha vida, meu querido, não interessa. Deus muda a vida de qualquer um. Ou não? Olha para a Bíblia. Nosso referencial é Jesus como pessoa e o nosso livro é a Bíblia. Sim ou não? Olha para a Bíblia. Deus mudou Paulo ou não? Paulo era solteiro ou casado depois que foi mudado? Fala solteiro que você acerta. Solteiro ou casado? Muito bem. Mas ele era membro do Sinédrio. Isso quer dizer, as regras para ser membro do Sinédrio na época de Paulo, é que tinha que ter casamento e pelo menos um filho. Então Paulo teve alguma coisa lá para trás. Mas agora ele estava só. E nem por isso ele pecou. Nem por isso ele achou uma desculpa para viver uma vida pregressa. Não, ele era um homem de exemplo, de caráter e de testemunho. Não negou Jesus por nada. Nós olhamos para cá, para estas pessoas. Nós não temos como dar desculpas. Uma vez estando em Cristo, nós somos libertos, lavados, limpos e transformados. Então, a igreja que vai fazer a diferença é a igreja que dá o coração para a palavra agir. Lembra que nós falamos na outra terça? Nós temos, esse coração aqui tem que produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Estou falando do meu coração. É uma responsabilidade. Não adianta ter só a terra boa, tem que cultivar a terra, tem que preparar a terra. Ou não? Não é assim, Edmundo? Adianta só ter a terra fértil? Não, põe as máquinas lá, vira essa terra, mede o pH da terra, vê o que está faltando nela, prepara a terra, põe ela pronta para receber semente, senão você vai jogar semente e vai perder até a semente. Nós temos que preparar o coração. 4:4 de Jeremias, arai o vosso coração. Nós temos que receber essa palavra é boa, essa palavra ela produz, essa palavra ela santifica, essa palavra muda a minha vida. Não adianta ficar aqui dando uma de crente se a palavra não domina você, não domina a mim. Por isso que Paulo falou assim, olha, meus amados, assim como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação. Então ele está dizendo aqui, vocês foram salvos, vocês se converteram, vocês confessaram a Jesus Cristo, e agora vocês viraram as costas para o mundo que vocês viviam, estava indo nessa direção, como eu gosto de falar, aí converteu, não está andando mais naquela direção, agora vocês vão andar para Deus, vocês alcançaram a salvação, vocês se tornaram santos agora para Deus, mas vocês têm que viver em santidade.
vocês têm que daqui para frente desenvolver essa salvação, fazer ela crescer. E que jeito? Na obediência. Assim como vocês me obedeceram, eu estando aí, e muito mais na minha ausência, assim continue fazendo para que a sua salvação possa ter desenvolvimento. O quê? Obedecendo. E que jeito? Com temor e tremor. O tremor é aquilo que te faz impactado. É aquilo que você olha e fala assim: meu Deus. Por isso que é parecido com o medo. Você olha para a grandiosidade deste Deus e você treme na presença dele. O povo hoje chama as pessoas chama Deus de papaizinho, mas vive no pecado. Ó Deus, meu Senhor, mas Ele não manda nas suas decisões, Ele não comanda nossos passos. Que Deus, meu Senhor, o quê? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que parece que Deus é obrigado a muita coisa e nós a nada. A obrigação é nossa. A obrigação é nossa. A obrigação é nossa. Vou melhorar isso, a obrigação é sua. Desenvolvei a vossa salvação. Você tem que desenvolver isso. Os calvinistas aqui defendem que a salvação é vossa, então já te deu e você não perde ela mais. Aqui é só uma questão de desenvolver. Mas se eu olhar para os textos, como por exemplo, Mateus 24, 12, e 13, aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Então, a salvação, ela está em mim, mas eu tenho que guardá-la em mim, eu tenho que lutar para não perder. Quem pensa estar de pé, lute, cuide para que não caia. Por isso, as 7 cartas de Apocalipse, todas elas têm a expressão, ao que vencer, 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 ao que vencer. Tem que batalhar. Por isso não brinque de faltar cultos. Não brinque com a vida espiritual de oração e jejum. Não brinque com soltar coisas da sua boca que não é conveniente a um cristão. Não brinque com paixões. Não brinque com autoerotismo. Não brinque com a internet. Não brinque com as coisas que podem fazer você parar na caminhada. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar. É no serviço. A irmã Natalina vem na minha mente aqui, que irmã de exemplo para nós. Ela morava naquela esquina, no meio do quarteirão, virando a esquina, a igreja era aqui. Ela parava cerca de 5 a 7 vezes para vir na igreja, por causa da falta de ar, no problema de saúde dela. Aí você poderia dizer a ela: irmã Natalina, venha só 2 cultos por semana, para a senhora não se cansar. Ela estava todos os cultos na igreja. Todos os cultos. É por causa de pessoas como a irmã Natalina que nós não teremos desculpas diante de Deus. Todos os cultos. Melhor ainda, toda madrugada ela estava aqui nessa igreja orando, clamando a Deus. Ela chegava, a última vez que ela parava na porta da igreja: Pastor, que privilégio estar na casa de Deus. Tem gente que vem por obrigação orar 2 vezes por semana. É por isso que Deus resolve levar ela na escola bíblica dominical falando em língua estranha. E é por isso que no velório dela 5 almas reconciliaram com Jesus.
É hora de levantar, não é hora de dar desculpas, não é hora de dizer, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. Não há desculpas. Se você quer o Senhor, não faltará graça. Ramando, rogomiandarai, aruque shahamai. Desenvolvei a vossa salvação. Sabe, é tão chato e ruim você pregar e Deus te mostrando que tem pessoas que estão rejeitando a palavra. A vontade de ir lá e pegar uma pinhola e bater na pessoa. Leia a Bíblia aí, arruma outra interpretação então. Ou você se volta para essa Bíblia que liberta, você para de brincar com Deus. A Bíblia é algo para a gente levar a sério. Não é a sua vontade, não, é a vontade de Deus. Não é o que você quer, não, é o que Deus quer. Isso tudo aqui, Paulo quer chegar aonde? Para a gente brilhar no meio dessa geração perversa. Aqui resplandecer é fazer a diferença. Deus quer te fazer um deputado federal, um senador, amém, glória a Deus. Mas dessa vez não vai para a cadeia igual o outro foi, não. Faz a diferença. Nós não aprendemos sobre o tripé da pós-modernidade? Pluralização, privatização, secularização. Não aprendemos? Não aprendemos qual que é o segredo para tantas influências sendo levantadas contra a igreja? É a igreja fugir das sociedades? Não, é a igreja infiltrar na sociedade fazendo a diferença. É estar lá no meio e mostrar que não é daquele jeito, que existe um Deus em nós. Eu não estou aqui porque eu sou o bambambam da história, não. Eu estou aqui porque Ele me salvou, me libertou, me lavou, me limpou. Você está aqui também porque a graça de Deus veio sobre você e te levantou para viver em novidade de vida. Está entendendo ou não? Lá na sua casa é o Cristo que transforma, que as pessoas estão vendo em você, ou o Cristo que não dá conta de mudar você? E tem gente que fala com razão, só assim. Pois é, morra assim e vai para o inferno, porque tem que nascer de novo para ir para o céu. É Deus que opera em nós, 13. Em nós, em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a tua boa vontade. Por que eu tenho que desenvolver com temor e tremor? Porque Deus é que está operando na minha vida. Dura coisa para nós é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Horrenda coisa para nós é cair debaixo, nas mãos do Deus que é consumidor, fogo consumidor. Nós temos que ter temor disso, porque com Deus, glória a Ele, ignorar o conhecimento dEle é ser entregue a sentimentos perversos até, aos romanos. Por que essas pessoas foram entregues a sentimento perverso? O que diz lá no 25, no 28? Por terem desprezado o conhecimento de Deus. Olha, quem está operando, tanto o querer quanto o efetuar na sua vida é Deus. Não despreze isso. É Ele que está te lavando, é Ele que está te limpando, é Ele que te está ungindo, é Ele que está mudando a sua história, é Ele, é a graça dEle. Você não teria condição, você não teria força para isso, você não teria jamais como chegar aí, mas Ele está trazendo graça, Ele está trazendo unção, Ele está trazendo poder, Ele está trazendo direção. Então não ignore isso, não despreze isso. Uma coisa terrível, meus irmãos, entre outras, que nós já estamos aqui falando, é quando a pessoa perde a graça. Não é graça de sorrir, não, é a graça que vem do céu. Um favor que nós não merecemos, imerecido. Deus traz para nós. Pela graça sois salvos. Tudo que eu fiz não foi eu, mas foi a graça que não se tornou vã em mim, disse Paulo. É a graça. É a graça, é um pacote de movimento que Deus traz para mim.
para mim agora dar glória, para mim agora adorar, para mim louvar. Ainda que esteja na sarjeta, dá para cantar. Ainda que esteja preso e acorrentado com Silas, dá para louvar o nome do Senhor. Ainda que esteja dentro de um buraco, dá para olhar para o céu e ter esperança. Ainda que esteja na cadeia, preso e esquecido por mais 2 anos, dá para saber que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ainda que esteja no deserto, dá para olhar para o céu e saber que Ele é o Deus do deserto. Isso chama graça, isso chama graça, isso chama graça. Não perca a graça. Ele está trazendo para nós. Ele está trazendo, então levanta e opera isso. Atende Deus, atende a voz do Espírito Santo, atende a direção, atende esse negócio que está cobrando aí dentro de você. Eu tenho que ser mais fiel, eu tenho que mudar, eu tenho que parar com isso. Eu faltei porque eu esqueceu porque não está preocupado, esqueceu porque não tem aliança, esqueceu porque não está voltado para isso. Quando você estiver voltado, você não esquece. Quando você, tem pessoas que é assim, vai levantar de manhã, eu acho isso um trem, como que falaria, um bom goiano, um troço perdido, um trem desse. Pronto. O camarada pega lá e liga o alarme do celular para despertar, soneca. E eu gosto que vem bem devagarzinho, vai aumentando depois. Flim, flão. Flão. Fran, fran. Aí daí 5 minutos. Irmão, por favor, põe um negócio para funcionar de uma vez e levanta. É um engano terrível. Tem gente que faz isso, né? É um engano terrível. Você põe 5 minutos de desespero para você mesmo. Você sabe que vai ligar daqui um pouco e não dorme mais. Pega esses 5 minutos, deixa ele a mais. E só põe esses 5 minutos. Pá, bora. Dormiu mais 5 minutos, sim ou não? Não ficou torturando lá? Ou não? É assim ou não é? Tem dó. Irmão, Deus está falando com a pessoa, Deus está levando o coração, está aquecendo o coração e a pessoa está protelando. Não, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Irmãos, até para trair, Jesus falou que você tem que fazer, faça agora. Até para trair. Ô Judas, eu sei que você é o cabra, o que você tem que fazer, faça agora. Até para trair, até para não prestar, faz agora. Para de engano. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Ou você é legítimo, ou você é falso. Pega isso com as 2 mãos. Para de meio termo. Você é de Deus ou não é? É de Deus ou não é? Então não põe no soneca não, irmão. Acorda agora. É agora. Quem achou ruim, diga amém. Pouca gente. O resto achou bom. Quem achou bom, dê glória. Faz isso mais não, pastor. Então, façam essas coisas, mas também sem murmurar. Tem gente que faz as coisas. Nesse ano ninguém me ajudou. Você é ou não é um papa galardão? Eu quero ser um papa galardão. O que é isso, pastor? O que é papa galardão? Aí Deus me escala, eu, irmão Cleomar, irmão Wesley. Vamos, o que nós vamos fazer? Vamos orar pelos enfermos hoje e tal, não sei o quê. Aí os 2 ficam com o corpo mole, nome de Jesus, visita agora, faz agora. Peguei os 2 galardão dele e o meu também. Papa galardão. Não, pastor, esse ano no departamento eu fiz sozinho, ganhou o galardão de todo mundo. Bendito seja Deus na sua vida. Eu lembro que Deus me usou para falar aqui com a Vilcelene numa certa ocasião, que tinha lá no segundo templo lá, e
Pô, faz, não faz, pega, não pega, aquele negócio de segundo que nunca é segundo, o segundo que é o quinto, o sexto, o sétimo, lá não sei aonde, são os outros que ajudam. Aí Deus falou: se ninguém fizer, tu faça. Ou seja, eu vou ser contigo. É isso aí. Quer fazer, faça sem murmurar, para não perder o galardão. Ninguém me ajudou, então eu ganhei galardão deles, glória a Deus. Quer ajudar não? Então deixa que eu papo o galardão. Entendeu ou não? O que é galardão, pastor? O senhor quer ficar rico lá no céu? Não, lá nós somos todos iguais. Mas quem tiver mais galardão é porque fez mais para Jesus aqui. E depois nós vamos pegar tudo e depositar nos pés de Jesus, porque foi a graça dele sobre nós, que não se tornou vã, que nós fizemos. Pare de brincar de servir a Deus, pelo amor de Deus, seja crente de verdade, venha para a igreja de verdade, para de dar desculpa, para de ficar protelando as coisas de Deus na sua vida. Deus quer levantar pessoas, Deus quer ungir pessoas. Eu não quero trabalhar para Deus, problema seu, mas se você estivesse fazendo o que Deus tem de plano na sua vida, sua história já estava escrita, você já estava vivendo a sua história. Nós temos que tomar a decisão de viver para Deus de verdade. Não é que você tem que abandonar os seus negócios, abandonar o seu emprego, abandonar a sua vida lá. Não é isso. É que você vai fazer o que você faz com excelência, porém priorizando Deus e a sua vontade. Entendeu ou não? E por que tem que ser assim? Vocês têm que se tornar, nós temos que nos tornar irrepreensíveis e sinceros. O que é irrepreensível? Não sujeito a repreensão. Uma pessoa que realmente tem uma vida correta com Deus. Não quer dizer que você nunca vai errar, mas quando, se acontecer de você errar, as pessoas verão que foi sem querer, porque você vive para acertar. Por isso é irrepreensível. E sinceros é o que? Na etimologia, sem cera. Não é um vaso reformado. Pegava aquele vaso, quebrava, aí os artistas, ia lá e punha cerinha, colava o vaso e fazia, parecia que o vaso estava correto, mas ele tinha cera. Não era um vaso perfeito. Nós temos que tirar a cera. Nós temos que tirar o que é falso de nós. Nós não temos que nos fazer vaso para entrar na igreja. Nós, vasos, temos que vir para a igreja. Nós temos que ter a vida aqui e a vida lá fora, principalmente voltada para Jesus e para a sua vontade. É hora da igreja ser levantada para fazer a diferença. É hora da igreja ser levantada para fazer a diferença. E agora a gente entra numas questões de final de ano, por exemplo. Aí vem aquelas pessoas perguntando: Natal, pastor, Natal, faz árvore de Natal ou não faz? Põe luz ou não põe? Põe o Papai Noel lá, não põe? Chama o pinheiro ou não chama? Vai ou não sei o quê? A principal coisa que a gente tem que saber primeiro no Natal, para ser a igreja que faz a diferença. Nós estamos aqui falando sobre a igreja. Primeira coisa, se a gente faz igual o mundo faz, estamos fazendo diferença? Tem um punhado de gente defendendo muita coisa, eu não sou contra ninguém. Mas vamos pensar do ponto de vista da igreja que faz a diferença. A questão da árvore, aí vai lá em Nirode, e vem o estudo, quando nasceu, porque o Nirode depois, ele vem para a árvore, não sei o quê. Independente da herança ser uma herança secular. Se não fosse, Deus manda a gente fazer coisas e colocar como fetiche dentro de casa? Essa é a questão. Não é uma questão se eu acredito nisso ou não, se eu faço isso ou não, não, peraí. O Papai Noel que põe lá em cima, é ou não é o São Nicolau? É ou não é? O São Nicolau foi gente boa? O Nicolau foi gente boa? Foi. A tradição diz que ele dava presente? Diz. Ele era um cabo do coração bom? Era. Mas aí eu tenho que fazer dele um santo? Ele agora vai tomar o lugar do verdadeiro Cristo?
Eu vou levar os meus filhos para sentar no colo do Papai Noel, para que o Papai Noel abençoe meus filhos, e que se ele foi bom o ano inteiro, o Papai Noel que dá presente para ele? Eu vou inventar isso? Com qual objetivo, se isso é uma mentira? Não, pastor, eu faço na minha casa. Não quer dizer que você vai para o inferno, nem que não vai. Eu estou falando sobre fazer diferença. O nosso Natal é Jesus Cristo. O Natal do verdadeiro cristão é Jesus Cristo. Comemoramos o Natal no dia 25? Comemoramos dia 25, dia 24, dia 26, dia 27, nós comemoramos Cristo todo dia. Posso comemorar dia 25? Pode. Pode exaltar Jesus? Pode. Posso ir lá na família que faz coisas diferentes de nós? Pode, é sua família, mas seja a diferença. Aí eu pego para o meu filho e falo assim, ó, se você for bonzinho, Papai Noel dá presente. Ele vem de noite, passa pela chaminé, e aquele barriguzão com aquele saco daquele tamanho. Chaminé. Aí eu acho que as crianças vão desesperar, que não tem chaminé. Aí vai uma mais mentira ainda. Não, mas ele, quando não tem chaminé, eles batem na janela para o papai abrir. Aí o mentiroso só vai, o Pinóquio só vai, ó. Fala a verdade. O nosso papai é o do céu. Olha, fizeram uma coisa errada. Pegaram um homem bom e fizeram dele um santo. Pegaram um homem bom e fizeram dele um Papai Noel, mas não é ele. Ele era um homem bom, mas bom mesmo é Jesus Cristo, e quem nasceu foi Jesus, e nós comemoramos Jesus Cristo. Jesus nasceu 25 de dezembro? Nunca. Porque 25 de dezembro lá é inverno. E aí os anjos aparecem para os pastores, num campo aberto, num tempo que não é inverno. Então não tem nada a ver. Aí tem muitas conjecturas, se foi outubro, se foi abril, então não sei o quê. Eu fico olhando para o lado do abril. Dia 1º de abril. Porque o diabo falou que 1º de abril é o dia da mentira. Eu já fico desconfiado, é o dia da verdade. Vai que Jesus nasceu dia 1º de abril. É sempre aquela coisa. Mas não interessa o dia, interessa que ele nasceu. E a Bíblia não manda comemorar o aniversário de Jesus, manda comemorar a morte de Jesus até que ele venha. Mas uma das coisas mais maravilhosas para nós é aquela mensagem: hoje vos nasceu o Salvador. Oh, Arabagaxandai. Não diz nasceu Papai Noel, não. Diz nasceu o Salvador. Rabaxai. Na minha casa não tem árvore, não tem pisca-pisca, não tem Papai Noel, não tem São Nicolau, mas tem Jesus Cristo, e Ele é a luz que ilumina nosso ser, a nossa família. Se na sua casa tem, eu não vou levantar contra você, mas creio que assim fazemos uma melhor diferença. Amém, sim ou não? Aí vem aquela questão da Páscoa. Já viu que cada evento tem uma coisa para roubar a figura de Jesus? Aí que está, eu acho, irmãos, que o sentimento da igreja que verdadeiramente tem aliança com Deus é: se tirou Jesus, eu não acho bom. Aí você vai para a Páscoa, no lugar do cordeiro, coloca um coelho. E o bicho ainda bota ovo. E o ovo ainda é de chocolate. Não, mas eu pego como ovo de chocolate e ainda falo para meus filhos: mas isso aqui é uma farsa. Mas está dando dinheiro, movimentando esse mercado e ajudando que continue anunciando a farsa. Quer comer chocolate? Come fora desse tempo. Compra uma barra.
compra 1 quilo de chocolate, mas não alimenta esse mercado. É igual aquele negócio, eu ajudo lá no fulano de tal, porque lá não sei o quê, mas esse fulano de tal, que você está ajudando criança, está formando as crianças no caminho das trevas. É certo? Nós temos que acordar como igreja, nós amamos a todos, mas fazemos o que é certo. Nós amamos e não condenamos, mas nós fazemos o que é certo. Não é, o amor não me faz pecar, o amor me faz acertar. Tem gente que no nome do amor está pecando e fazendo um punhado de coisa errada, levantando idolatrias. Até quando a igreja vai compactuar com esse mundo? Vai entrar na mesma forma? Vai abraçar tudo que esse mundo oferece? É hora da igreja fazer a diferença. Você não concorda, não? É hora da igreja ter seu posicionamento. Eu sei que cada um tem as posições e fala um punhado de coisa, irmãos, mas a diferença está onde? Se nós fazemos as mesmas coisas? Desenvolvei a vossa salvação de tal maneira que vocês passem a brilhar no meio de uma geração corrupta, uma geração ultrapassada, uma geração que não tem Deus. É hora de nós mostrarmos para o mundo, e eu digo nós, não tem nada a ver com exaltação, com ser melhor, é muito mais uma obrigação. É a hora de nós mostrarmos para o mundo que existe um lugar que tem paz, que existe um lugar que tem sentido, que existe um lugar que tem vida. A vida aqui dentro, não é a vida de piscinas, de praias, de boates, não, é a vida aqui. E esse lugar é Jesus, é no Senhor, é vivendo nele de verdade. Muitos dentro das igrejas estão depressivos e caídos, porque estão querendo aquilo que o mundo quer. É hora da igreja voltar a ter fome e sede de Deus. É hora da igreja voltar a mergulhar na presença de Deus. É hora da igreja sair brilhando a glória de Deus. Muitas pessoas pregaram por aí que a igreja ela tem que ser rica, milionária, para provar que Deus ele faz tudo. Será? Porque o próprio Satanás faz isso também. Ou não? Quantos aqui já ouviram o testemunho de pessoas que fizeram um pacto e por isso ficaram ricas e famosas? Então, não está fazendo diferença? Você quer o quê? Ficar rico? É melhor ir lá para o lado do Satanás mesmo, que lá é mais rápido. Aqui vai depender de muita coisa. Agora, você quer ser salvo? É melhor você ficar aqui, porque para lá não tem salvação. E aqui na salvação, e a gente tem que desenvolver ela, operar essa salvação, com temor e tremor, aqui é processual. Aqui nós vamos ter que vencer a nós mesmos e crescer somente na medida de Deus. Lá você pode até ultrapassar as medidas, mas aqui tem que ser na medida de Deus, porque Ele vai olhar para você e vai olhar para mim e vai saber a medida que eu posso suportar esse crescimento. E Ele será chamado meu Senhor. Ele será chamado meu Senhor. Você quer o céu? Ele tem que se tornar o seu Senhor. Uma das brigas, entre aspas, que Paulo tinha com relação à igreja, eram os filósofos da época, não propriamente os filósofos, mas aqueles que davam ouvidos a eles. Por isso, muitas vezes, Paulo usava as frases dos filósofos para trazer para a igreja uma informação que seja aquela que fecha as portas para que não seja interpretada de maneira errada. Por exemplo,
Todas as coisas me são. Os filósofos diziam isso. Então, se todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer todas as coisas, sim ou não? Se ficar só até aí, sim ou não? Todas as coisas me são lícitas. Então, eu vou pôr o São Nicolau aqui, eu vou pôr um punhado de coisa, eu vou pegar um coelhinho, vou inventar que está no nome do sei o quê, eu vou chegar lá no mundo, vou beber com eles para ganhar os perdidos, vou fumar droga com eles para ganhar o não sei o quê. E aí, porque todas as coisas me são lícitas, mas Paulo não deixa aí. Ele fecha com a filosofia cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você é livre para fazer o que quiser, mas não deve fazer tudo o que quer. E aí ele ainda diz: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas se me dominam, eu perco. Aí que está a coisa. Por exemplo, na Bíblia está escrito que fumar maconha é pecado? Beber uísque, vodka, cachaça, fumar. Então eu posso. Porque tem uns camaradas falando por aí. A Bíblia diz, o cara fala assim: mas a Bíblia não diz que é proibido. Então, se a Bíblia não diz que é proibido, eu já interpreto e pratico. Porque ela não diz que é proibido fumar droga. Claramente, literalmente. Mas ela diz o quê? Nem todas me convêm. E ela diz: quem destruir o templo, Deus o destruirá naquele dia. Ela diz que eu tenho que cuidar desse templo. Ela diz que eu não posso me prender aos vícios. Ela diz que bebedeiras e coisas semelhantes a estas. Então eu me livro dos vícios, por quê? Porque Ele é libertador e liberta completamente. Então a Bíblia não está dizendo que é proibido colocar uma árvore. Também não. Mas aí eu faço a pergunta: convém? Não, mas aí eu não quero que você pense com o meu pensamento, eu quero que você decida. Para mim, eu estou dizendo para mim mesmo, eu não quero ser influenciador com aquilo que você pode tomar decisões. Mas para mim eu penso diferente. Na minha casa não tem nada de fetiche, não tem nada de levantar para a pessoa chegar e... Não. Lá na minha casa é para a glória de Jesus e não tem essas coisas. Pronto. Aí eu vou lá na família fulano de tal e lá tem, eu vou chegar lá e arrancar? Nunca. Eu vou chegar lá e anunciar o verdadeiro Cristo. Primeiro através da vida, depois através das palavras. Sim ou não? Levante-se para fazer a diferença. Levante-se para fazer a diferença. Não vai chegar condenando, não vai chegar falando mal, só vai dizer que não, se você de fato não faz. Não, eu não penso assim, mas respeito, está tudo bem, e eu só sei uma coisa: nós entramos num acordo aqui, qual? Jesus Cristo é o verdadeiro Natal. Quem deve receber o presente primeiro é Jesus Cristo. Os presentes não são para nós, eles são para Cristo. E o que nós vamos dar para Ele nesta sexta-feira para sábado? Pastor, o que dá para Ele, se Ele já é dono de tudo, pastor? Tudo menos seu coração. A única coisa que Deus pede na Bíblia é: filho meu, dá-me o teu. Se tu der o coração seu para Ele de verdade, eu te digo que tudo já mudou aí. Porque o coração é o centro operacional da nossa vida. Lembra que nós já falamos sobre coração, sobre mente, às vezes que é usado coração, às vezes que é mente, etc. O coração é o centro operacional. Se eu entregar para Jesus, pronto, resolveu.
filho, eu quero um presente nesse meu aniversário. O quê? O teu coração. Eu quero o teu coração. Porque se você me der um coração, eu é que te darei um coração novo. E nele estará a minha palavra. E tu me amarás e servirás com esse novo coração. E lhes darei um novo coração, para que me temam todos os dias. Irmão, quem está falando aqui é um ex-fulano de tal que fazia tal coisa, mas veio um novo coração. Agora o prazer é servir a Deus, o prazer agora é agradar a Deus. Quem está aqui no banco, quem está por aí, é um ex-fulano de tal que é envolvido com tanta coisa errada, mas que agora o prazer é adorar a Deus, é servir a Deus. O prazer agora é estar orando, é adorando, servindo com uma alegria. Que coração é esse? É aquele velho? Não, é o novo coração que o Senhor trouxe. E aí eu pergunto, esse coração já está aí? Nós, irmãos, nós temos corações duros demais. Por exemplo, domingo Deus falou aqui com pessoas, de forma forte e clara. Teve gente que saiu em pecado, murmurando, não confessou e não está disposto a mudar de vida, não. Esse coração é o de Deus? Nunca foi. Enquanto tem pessoas que até de outra nação recebem mensagem: pastor, nós estamos precisando de mensagem desse jeito aqui, até agora nós estamos aqui impactados, e fomos dormir ouvindo a mensagem de novo, de madrugada. Então, esse coração nosso é de Deus? Sai brigando com a palavra, fecha o coração para a palavra. Eu quero mudar de igreja porque eu não gosto desse tipo de palavra. Se você não tiver o coração de Deus, não gostará mesmo, porque a palavra ela foi vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se não testificou, é preocupante. Deus quer levantar uma igreja que faça a diferença. Pastor, eu acho que eu nunca vou mudar. Eu quero te dar uma informação: busque o Senhor de todo o coração e Ele te muda. Busca a Deus, Ele te muda. Busca a Deus, Ele tira esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância, essa vaidade. Deus é especialista em desconstruir nossas vidas. Antes de construir, primeiro Ele desconstrói. Olha lá, vamos olhar para o Moisés. Deus quis levantar Moisés para fazer diferença na sua época, sim ou não? Tanto é que ele seria como Deus, como juiz, como profeta no meio daquele povo. E Deus pegou, permitiu tanta coisa, fez tanta coisa com ele. O menino foi lá, a filha de Faraó, foi criado lá na potência mundial da época, o Egito, nas melhores faculdades da época. O menino foi formado em PhD, pós-doutorado e HCC, um punhado de coisa. Quando Deus olhou do céu e falou assim: esse cabra é o escolhido, falou com ele. O inteligente Moisés foi lá, quis defender os hebreus da maneira errada, quis livrar os hebreus da maneira errada, matou um egípcio e escondeu na areia. E aí, Deus olhou para ele: vou ter que desconstruir algumas coisas aqui. Parece que, e essa é uma inferência que eu faço, a Bíblia não diz, parece que o Moisés havia absolvido a arrogância, a jactância do Egito. Eu posso, deixa comigo, eu faço, eu sei, eu sou filho de Faraó, eu sou a filha de Faraó, eu sou Deus. É isso que o Egito era na época. Vai ler os textos. Aí, Deus fala: tá, peraí. Moisés teve que fugir e foi para diga, a escola do crente. É o deserto. Ei, irmão, mas o deserto é bom demais para tirar arrogância, prepotência, altivez, sentido negativo.
Mas o deserto é bom demais, irmão. Tira a frescura. Porque tem gente, lembra do irmão Roberto? Oh, deserto bom para o irmão Roberto. Dincal, lá de Novo Hamburgo. Camarada levantar de manhã, eu quero almoçar na Alemanha. Pegava um avião, ia para a Alemanha. Passava na favela dos pobres, começava a penicar. Ele tinha alergia de pobre. Literalmente, irmão Roberto Dincal. Já veio na nossa casa aqui. Aí coceira, porque era lugar de pobre. Deus olhou para ele e falou: vou desconstruir. Perdeu tudo, perdeu família, não foi bobo, aceitou Jesus logo. O único lugar que sobrou para ele passar umas semaninhas, no meio da favela, na casa de uma irmã, que só tinha um sofá daqueles, sabe aquele sofá da mola, que tem um buraco desse tamanho, quando você senta, o cheiro da barata? Quem já passou por isso? Bem-vindos. Você sentava no sofá assim, o cheiro da barata. Deus pôs ele lá, para vira para o seu irmão, diga para ele, cuidado com o cheiro da barata. Irmão, com uma semana ele perdeu a alergia. Curou a alergia dele. Curou a ignorância dele. Tirou a arrogância dele. Diminuiu o nível dele de pensar que era o rei da cocada preta. E aí Deus começou a reconstruí-lo. Hoje ele é dono da Xicel lá. E é próspero e abençoado. Então Deus está fazendo isso com Moisés. Ele manda para o deserto. Lá no deserto Deus massacra Moisés, ao ponto de que Moisés agora vai falar: eu sou de pesada língua, eu nem sei falar direito. Como é que um cara formado em faculdade? Só que Deus desconstruiu. Eu costumo dizer que Deus pegou Moisés assim, pôs na mãozona dele assim, a cabecinha de Moisés ficou para cima e fez assim, virou pó. Ao ponto que Deus agora chama Moisés, e Moisés fala para ele: mas eu não sou, eu não posso, eu sou de pesada língua. Moisés agora reconhece a pequenez, e Deus fala para Moisés: vai lá e diga que eu sou. É aí que a igreja é curada, quando ela reconhece que quem é Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós somos saco de lixo, nós somos pó da terra, nós somos menos do que verme, nosso dinheiro é nada, nosso canudo é nada, nossa profissão é nada, sem Deus é nada. Agora você quer ser abençoado? Comece a levantar a sua vida e reconhecer que Ele é o grande eu sou. Desconstruiu e agora começou a reconstruir, e Moisés foi o grande homem dos milagres e das maravilhas. A igreja que vai fazer a diferença na terra, nessa igreja não será encontrado orgulho, egocentrismo. Nessa igreja será achado misericórdia, será achado amor, e será achado humildade. Vou dizer novamente: será achado humildade. O que é humildade, pastor? Humildade vem de humus. E humus vem da onde? Isso é bom demais. Vem lá da terra, vem do esterco. E a pessoa que tem humildade é a pessoa que sabe com simplicidade quem ela é. Ela não chega para o outro: você sabe quem eu sou? Não.
Porque ela já sabe quem ela é. E quem tem essa convicção de saber quem ela é, não precisa ficar falando para os outros: você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Não, ela tem humildade. Por isso que a palavra de Deus, quando Paulo fala para o seu povo, ele requer desse povo que desenvolva a sua salvação com uma vida verdadeiramente voltada para Cristo e em Cristo. O que é que Paulo está falando aqui no contexto do capítulo 2? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Dá para entender o que é isso? Nós muitas vezes não permanecemos como vice num departamento, porque falta humildade. Muitas vezes nós não permanecemos na presença de Deus quando começam as coisas a acontecerem para nos trabalhar, porque falta humildade na presença dEle. Muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida porque falta humildade. A gente não se redime, a gente não volta para repensar e dizer: olha, quer saber, eu estou errado, olha, nisso eu estou errado, me perdoe. Sabe por que muitos filhos são arrogantes hoje? Porque não vê seu pai nem sua mãe pedir perdão. É hora de voltar à humildade. Quem é o nosso exemplo de humildade? Aprendei de mim, disse o Senhor Jesus, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Jesus. E o que é que o texto continua dizendo? Que ele, Jesus, mesmo sendo Deus, versículo 5 a seguir, no capítulo 2, que nós estamos aqui no contexto dele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E aí ele antecede esse texto, dizendo no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, meu irmão. Seu título não te faz melhor do que ninguém, meu cargo não me faz melhor do que ninguém, nossas posições não nos faz melhor do que ninguém. Nós somos iguais perante aquele que tudo sabe, tudo conhece, tudo vê. Aliás, as coisas que nós temos e que o outro não tenha, porventura não tenha, deve nos fazer nós diminuirmos ainda mais perante aqueles, porque nós não somos merecedores mais do que o outro. Então, se Deus deu a nós, é porque confiou que nós tendo estas coisas, sejamos humildes nelas. Por que o diabo foi tirado lá do céu? Porque ele se exaltou. A sua beleza, a glória que ele tinha, o querubim ungido. E ele disse: eu quero colocar um trono também ao lado do trono do Altíssimo. Se exaltou, se encheu de soberba. Hoje nós somos, amanhã talvez não sejamos. Hoje nós temos, amanhã talvez não tenhamos. Ao contrário também, hoje não temos, mas talvez amanhã tenhamos. Sejamos humildes diante do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sejamos humildes diante daquele que opera o querer e o efetuar. Sejamos humildes diante daquele que é dono da prata e do ouro, da terra, sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Escute uma coisa, para a igreja ela só terá algo se vier das mãos do Senhor.
Por isso que João 3,27 diz que o homem não pode receber nada se das mãos do Senhor não lhe for dado. Por isso Jesus em João 15,5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso que Jesus disse a Pilatos no capítulo 19 de João, ele disse assim: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Tudo que envolve Jesus e tudo que envolve a igreja, somente de Deus vem. Se humilhe na presença de Deus, se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus, Ele a seu tempo vos exaltará. Aplauda ao Senhor. Como fazemos ou faremos diferença, pastor? Na nossa linguagem. Pô, cara, estou aqui, mas não tem umas pessoas aí que parece que Deus não conseguiu, parece que Deus não... Eu falava gíria, você falava? Sim ou não? Falava ou não? E aí, você parou? Foi obrigado? Te obrigaram? Então, porque quem fala gíria acha gostoso falar. Sim ou não? Acha? E por que isso saiu? Porque a presença de Deus faz tudo novo. A linguagem é pura. O livro de Tito, a carta de Tito, ela é muito boa para falar sobre essas coisas. O versículo 15 do capítulo 1 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Obras salvam? Obras salvam? Nunca salvou e nunca salvará. Quem foi para a cruz foi Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Salvação é porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si nossas maldições e condenações. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A obra da salvação aconteceu na cruz. Obras não salvam. Não tem como eu fazer tanto bem que agora eu sou salvo. Não tem. Para que ninguém se glorie. Mas uma vez que fui salvo, eu tenho obras. E aí o Tiago faz as perguntas: mostra-me as tuas obras, e eu saberei a sua fé. Porque a fé sem obras é morta. Então, por que é morta? Porque se verdadeiramente a fé estiver aí, as obras também estarão. É um pacote. Por isso que Efésios 2, 8 a 10... fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 diz que ela está em nós e produz em nós, e faz de nós aqueles que produzem obras que revelam a virtude daquele que nos salvou. Então, que obras são estas, é a pergunta. Diversas. Quando Mateus capítulo 5, 14 a 16 fala que a gente é sal e luz e tal, e aí fala que nós temos que fazer boas obras diante dos homens para que elas glorifiquem os homens, essas pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, observando as obras em nós. Tem obras e obras. Nós temos que, em síntese, viver uma vida que as pessoas olhem para nós, Jesus está ali. Ainda que ele não saiba o nome, mas fala, esse camarada é diferente.
esta mulher é diferente, a ação dela é diferente, o que tem na vida dela? É diferente. Aí chega para a pessoa e fala assim: o que você tem? Você é diferente, você não é igual às outras pessoas. O que acontece? Minha filha, teve uma ocasião na minha vida que eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Não é: minha filha, eu sou da Assembleia de Deus Filadélfia. Não, Assembleia de Deus Filadélfia não muda ninguém. É o encontro. E se você quiser, esse Jesus que fez isso na minha vida, faz na sua também. Esse é o propósito, resplandecer. Aí a pessoa tem, olha aqui um dos exemplos, a pessoa tem uma mansão, pronto, exemplo, a pessoa chegou na casa da irmã Mariana, tem tempo que eu não falo sobre a irmã Mariana aqui, muito querida, não sabia ler a Bíblia, mas sabia viver a Bíblia. Aí chegou na casa da irmã Mariana, uma madame, aqueles carros que o barulho é assim, ó. Toda cheia de joia, rica, bastante rica, chegou, bateu palma. Irmã Mariana estava na casinha dela, e a irmã Mariana olhando a casinha: Jesus, o Senhor é tão poderoso, Jesus. Minha casinha é tão simples, uma meia água. Hoje ainda fala meia água ou não? Fala. Meia água, Jesus. Olha o cimento aqui, do jeito que é. A minha geladeirinha, olha as borrachas da minha geladeirinha, Jesus. Ela nem fecha a porta direito. Olha minha cadeira, Jesus. Aqui as cadeiras fórmicas que faz aquele buraco no meio, vocês lembram? Vocês lembram? O senhor lembra? Eu também. E olha aqui, Jesus. E aí de repente a madame chegou. Ela foi lá na porta. A madame: é aqui que mora a irmã Mariana? Ela: é, minha filha, sou eu mesmo. Irmã Mariana, eu precisava conversar. Começou a chorar, passou a cerquinha da casinha dela, entrou lá e sentou na cadeirinha da irmã Mariana, assim, mais na beirinha, né, para não... E tal, irmã Mariana. E aí ela começou a falar: irmã Mariana, meu marido, ele é muito rico, se eu quiser ele me dá um carro novo por mês, por ano, e a gente mora num prédio, no último andar, só Deus sabe quantas vezes eu subi lá no térreo, lá querendo pular lá de cima, suicidar, tirar minha vida, porque minha vida não presta, eu não tenho paz, eu não sei o que acontece comigo, e chorando. A irmã Mariana começou a chorar junto com ela. Jesus, obrigado pela minha casinha, Senhor, pela minha cadeirinha, meu barraco, Jesus. Eu não tenho o que essa mulher tem, Jesus, mas ela não tem o que eu tenho. Eu tenho o Senhor, Senhor, obrigado pela vida. Parece que hoje a gente não para agradecer, não a cadeira furada, mas a paz que nós temos, a certeza de salvação que nós temos. E a irmã Mariana, ela brilhou no meio de tanta gente. Deus usou aquela irmã Mariana de forma tremenda, e a morte dela é um testemunho vivo, porque ela estava no SUS, internada, e ganhando as enfermeiras lá, e aí ela chegou numa enfermeira e falou assim: Jesus vai me buscar hoje às 20 horas, 8 horas da noite. A enfermeira: não, irmã Mariana, a senhora está boa, o médico falou que você vai receber alta. Ela disse: Jesus nunca falhou, ele vai me buscar hoje às 8 horas da noite. Não, irmã Mariana. Aí de repente, próximo às 8 horas da noite, irmã Mariana chamou a enfermeira: leia para mim o Salmo 40, por favor. E a enfermeira pegou: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e foi lendo. 8 horas em ponto, irmã Mariana partiu. Tinha uma irmã fora do SUS, olhando para o SUS, porque Deus é um Deus de testemunho, e ela testemunha que 20 horas em ponto, ela viu uma tocha de fogo subindo, saindo do SUS e subindo para o céu. Depois ela ficou sabendo da morte da irmã Mariana. Essa fez a diferença.
não tinha diploma, não tinha fama, não teve um carro, não teve um gordo salário, mas teve Jesus. Deus quer levantar uma igreja que faça a diferença. Que quando ela se reunir, ao invés de falar do Flamengo e do Vasco, do Inter e do Grêmio, do Corinthians e do São Paulo, do Goiás e do Vila Nova, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, não, que ela se reúne para contar testemunhos. Deus falou comigo. Deus derramou um renovo ontem à noite na minha vida. Aí de repente um pega um violãozinho e começa a tocar. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche o céu, sua glória sua glória, sua glória enche minha vida. Maravilhoso. Aleluia. Carabacandai. E aí cada reunião com crente vai ter renovo, vai ter revelação, vai ter visões. E na casa desse crente ele não vai querer ouvir música secular, nem pensando se é pecado ou não, é porque ele vai querer ouvir só hinos maravilhosos que exaltam Jesus. Vai fazer a diferença. O pensamento destas pessoas serão só a partir disso. O que eu estou fazendo? Glorifica Jesus? O Senhor aprova? É vontade do Senhor? Se o senhor não gostou, eu não vou vestir. Se o senhor não quer, eu não vou falar. E nada de fanatismo. Comunhão. Intimidade. Deus nos chamou para sermos seus discípulos, depois para sermos seus servos, e depois para sermos seus amigos. O discípulo, ele aprende, o servo obedece, o amigo tem comunhão e intimidade. Deus quer levantar essa igreja de novo. A igreja que conta histórias verdadeiras. Aconteceu comigo, Ele falou comigo, Ele me tocou, Ele me avivou, Ele fez algo maravilhoso. Rabá Shaddai. Aí a pessoa que está passando por uma tribulação, porque nós lemos o texto, sem murmuração, passando por uma tribulação, e ele é um poeta, é um cantor, uma cantora, ao invés de falar, Deus se esqueceu de mim, aleluia, ele vai fazer um hino. Os mais belos hinos e poesias
foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram. Tudo vai ser usado para glorificar Jesus, para ajudar pessoas. Onde essa igreja passar, Deus estará passando. O que essa igreja falar, Deus estará falando. Por isso que Paulo diz aos Efésios, que saia da vossa boca somente palavras para edificação daqueles que ouvem. Rabacachadai, Ele quer levantar uma igreja que fale somente o que edifica o homem, que não dá lugar ao diabo, que não deixa o sol se colocar sobre a sua ira, que não vive em gritarias e amarguras, mas o prazer dela é imitar em amor o seu Deus. Aí essa igreja fará a diferença dentro de uma prisão, amarrada, acorrentada, porque não fez mal para ninguém, fez o bem, mas foi preso. E aí vai começar a cantar e vai ter terremoto nas prisões. O que está acontecendo aqui? Nós prendemos um homem errado. Como assim? Eles são servos de Deus, foi a glória do Deus deles que derramou aqui. Quem é o teu Deus? Ele me salva? Sim, eu estou aqui por causa disso. Ele quer te salvar. Abadachadai. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh, glória! Ei, Rabachandai. A igreja não dirá, eu estou aqui porque Deus se esqueceu de mim. Não, ela dirá, eu estou aqui porque Deus tem um plano aqui comigo. É diferente, meu Deus do céu. Há um apelo para nós nessa noite. Eu quero que vocês se levantem para fazer a diferença. Faça a diferença como patrão, faça a diferença como patroa, faça a diferença como funcionário, como funcionária, faça a diferença como corretor, faça a diferença como contador, faça a diferença desempregado, faça a diferença naquele futebol, naquela brincadeira, faça a diferença naquela escola, faça a diferença naquela faculdade, faça a diferença na sua casa, faça a diferença no meio dos seus familiares, faça a diferença no Natal, faça a diferença no Ano Novo, faça a diferença nessa vida nova, faça a diferença, se levante e se encha do Espírito Santo e faça a diferença no meio dessa tribulação, faça a diferença no meio desse problema, faça a diferença no meio dessa angústia, faça a diferença nesse deserto, porque o deserto é lugar de levantar gente para entrar na terra prometida e fazer a diferença. Quem sabe você pode agora fechar os olhos e usar a frase a mesma que Jó usou quando ele acordou para o que estava acontecendo com ele, ou quando ele foi acordado por Deus. Falei de coisas maravilhosíssimas demais que eu não entendia. Quem sabe nesta hora a gente vai se arrepender das murmurações que saíram de nossos lábios, porque na verdade não era o Deus esquecendo de nós, mas o Deus curando nós para fazer a diferença. Na verdade eram oportunidades para nós mostrarmos que Jesus está em nós. Porque a glória não está nas riquezas, a glória não está na fama, apesar que o mundo lá fora pensa que é assim. Não, a glória está em ter a presença de Deus. A glória está em revelar Jesus Cristo em nós.
A glória está em brilhar no meio de uma geração que está em trevas. É hora de nos arrepender. É hora de nos arrepender. É hora de desejar levantar as nossas vidas como aquela igreja que conta testemunho, que canta louvores, que se reúne para exaltar o nome santo de Jesus. Senhor, entra esse espírito nos lares agora, entra esse espírito maravilhoso de adoração, de testemunho nas vidas aqui agora, que acordaram para isso. Senhor, entra agora em vidas aqui, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos ajuda a nos levantar como sendo esta igreja, porque esta igreja será cuidada por Ti, esta igreja será guardada por Ti, esta igreja será dirigida por Ti, esta igreja, ela terá do Senhor toda a graça suficiente. Managassai, faça esta obra aqui, meu Pai. Deus, olha para dentro de mim. Faz essa oração louvando a Deus, mas que seja oração. Recompõe meu coração, Recompõe, Senhor, com a qualidade que fez de Jó o espelho para gerações. medite a letra, na letra. Rico, pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá, me dá, Senhor, que não blasfeme, que te adore, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu, me dá o que em meio ao tu, em meio ao, quero te adorar. Eu quero, tu és o meu melhor. Brilha a igreja, resplandece. Rico, pobre ele foi, o que eu preciso um coração sincero, homem reto pra. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que sempre te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca no meu caráter, me dá o em meio ao tudo, no meio do nada, eu quero te adorar, Senhor. Toca, Senhor,
e sempre te adorar, mesmo se tudo vir a pó. Toca, Senhor, toca no meu Alacaianarama. Em meio às riquezas, ou talvez no meio do nada, eu quero sempre te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a minha família, e que eu aceite morrer para que Ele viva em mim, e que você aceite morrer para que Ele viva em você, e que para que o mundo viva e encontre Jesus, possamos aceitar morrer e passar pelo que é preciso. Receba essa graça, receba a paz, receba a bênção, em nome de Jesus Cristo.